volta normal. E teve uma irmã que disse: qual foi a engenharia que fez isso? Mas ela gostou, inclusive porque gostou, né? A forma que ela organizou aqui. Ficou mais aconchegante até, né? Ficou mais aconchegante também. Estou mais perto de vocês, vocês mais perto de mim também. Beleza? Já tomaram água? Pois bem. Beleza. Agora vamos deixar nossas Bíblias abertas em Tiago 5. Nós entramos numa série Recompensas Encorajadoras. Então, isso com ênfase o quê? Em uma série de 5 pontos. Quais são eles? Eu senti falta aqui o Data Show hoje, né? Sem comentar, depois tá bom. Vai estar normal a próxima semana. Quais são os 5 pontos? As 5 coroas, gente. As 5 coroas, né? As 5 coroas que são as recompensas encorajadoras prometidas por Deus. Que você vai encontrar a coroa da vida, a coroa da justiça, a coroa da alegria, a coroa incorruptível e a coroa da glória. Já falamos sobre 4 dessas coroas e não vou falar sobre a 5ª hoje, porque voltamos semana passada, que foi no bairro do Maracujá, devido ao evento que teve na vila aqui. E a gente voltou a enfatizar um pouco mais sobre a coroa, a coroa da justiça, que São Paulo disse que o Senhor daria a ele naquele dia, e não somente a ele, mas a quem mais? A todos quantos amam a sua vinda. E por isso a gente voltou a tocar um pouco sobre os que amam a vinda do Senhor. E a gente vai dar sequência hoje nesse prisma aí ainda, nesse pensamento sobre a vinda do Senhor. Isso pelo fato de ser um assunto que está sendo muito negligenciado no meio evangélico em geral. Poucas igrejas falam sobre a vinda do Senhor, especificamente sobre o arrebatamento da igreja. Poucos pregadores estão falando sobre esse assunto, mas já estava escrito lá também, em 2ª carta de Pedro, que vai ser negligenciado esse tema no final dos tempos. Mas nós, como batistas fundamentalistas, não queremos ser colaboradores dessa negligência e queremos manter acesa a candeia e abastecidas as lâmpadas, e saber, não é à toa que a gente lembra aqui nesse texto: o Espírito e a noiva dizem vem, aquele que ouve diga vem, aquele que tem sede venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. É bom lembrar que, como batistas fundamentalistas, esse é um dos pilares do fundamentalismo. O fundamentalismo, ele se apoia em 5 pilares: a inspiração das Sagradas Escrituras, segundo, a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, incluindo o seu nascimento virginal. Terceiro, a sua morte substitutiva pela humanidade inteira. Quarto, a sua ressurreição corpórea. E quinto, a sua segunda vinda iminente, pré-milenial e pré-tribulacional. Então, temos que lembrar que nós cremos nessa realidade bíblica, e que foi lida hoje aqui pelo irmão Francinaldo em Tiago 5, e é dito que a vinda do Senhor está próxima, e note que já faz 2000 anos que foi dito isto. Então não devemos negligenciar. Significa que está mais próximo ainda. Se já há 2000 anos estava próximo, está mais próximo ainda. Ele não veio ainda, mesmo que alguns segmentos acreditam que já, mas balela, não aconteceu ainda. Cristo virá, sim. Deixa aberto aí no capítulo número 5 de Tiago, e vamos
em frente, né? Tiago 5. Eu vou só trocar aqui um dispositivozinho aqui para poder manter esse outro microfone mais distante. Chega. Só um momento. Pronto. Ok. Capítulo número 5, verso 7. Foi lido até o verso 11. E sede, pois, irmãos, pacientes. Até quando? Até a vinda do Senhor. Qual o exemplo que é dado? Eis que o lavrador, exemplo de um lavrador, aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Eu tinha até um vídeo para apresentar sobre isso. Eu gravei aqui em frente à igreja, mas não estava pronto para agora à noite, né? Mas sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, crente com um coração forte, pois a vinda do Senhor está próxima. Falando para crente, irmãos, não vos queixeis uns dos outros. Havia uma tendência de queixar-se uns dos outros. Não faça isso, para não serem julgados. Tem quem julgue. Aqui diz: eis que o juiz está às portas. Mas agora não estamos sós, temos modelo. Tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Olhe para quem perseverou firme. É isso que está dizendo. Tendes ouvido da paciência de Jó, e viste que fim o Senhor te deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Uma mãe estava chamando a criança: venha se aprontar, já vou. E na terceira vez: venha. E o menino disse: tem paciência, mãe. Ela disse: a de Jó, só se for. Era Jones quando era pequeno. A de Jó, só se for, né? Mas na realidade, Jó é um modelo de paciência. Nós, trabalhando nesse tema de recompensas encorajadoras, então a gente focaliza hoje sobre os que amam a volta de Jesus e o que ela produz em nós. O que a expectativa na volta de Jesus deve produzir em nós. E dentro desse texto eu vou destacar aqui 8 coisas que a vinda do Senhor Jesus deve produzir na nossa vida. 8 coisas. Você viu aí, eu fiz questão de passar os versículos, e você viu aí paciência, fortalecimento, reflexão e esperança, conscientização, alegria na provação, buscar olhar os modelos, profetas e personagens da história bíblica, certeza e saber que há recompensa naquilo que fazemos para Deus, e sobretudo também, por último, entrega no sentido de os relacionamentos interpessoais não venham sucumbir por, vamos dizer assim, desgovernar o nosso emocional, comportamento, maneira de falar e de agir, e então ficar queixando-se, falando mal uns dos outros. E diz: se tem alguma coisa, entrega ao Senhor.
se alguém lhe ofende, se alguém atingiu você, tem um reto juiz que vai cuidar disso. Tem um reto juiz que cuida disso. E a gente está dentro das recompensas encorajadoras, e eu vejo isso muito claro aqui dentro. A gente vai chegar lá, muito claro aqui dentro. Primeiramente, quando se trata sobre a paciência, o verso 7. Verso 7: sede, pois, irmãos, pacientes. Sede pacientes. Isso é até a vinda do Senhor. Cadê irmão Gerson? Está lá na portaria, minha irmã Maria está aqui, né? O Oliveira prega sobre isso, né? O Oliveira? O Oliveira vai pregar sobre paciência. É um boneco, né? Pregando sobre paciência. É muito engraçado ele pregando sobre paciência. Mas não vou entrar em detalhe. Mas aqui está dizendo que a gente deve ser paciente sobre a volta de Jesus. Olha, se alguém perdeu a paciência, não acredita mais na volta de Jesus. Se alguém não tiver paciência, não vai esperar a volta de Jesus. Não vai perder de vista, não, tira atenção, tira atenção. E essa paciência aqui é dita no verso 7 como a paciência de um lavrador. A paciência de um lavrador. O lavrador, ele não vai preparar um roçado e já colher o fruto, não. Ele vai preparar o roçado, ele vai plantar, ele vai cuidar da plantação, e aí vem o fruto, os resultados. Mas especialmente no mundo de hoje, que é tudo imediatista, né? As pessoas querem tudo na hora. Não, mas a gente precisa ter paciência, aguardar com paciência o precioso fruto da terra. A terra recebe as primeiras e as últimas chuvas. Hélio Silva gravou um vídeo com Miguel lá no sítio. Miguel plantou um roçadinho lá no sítio, um roçadinho de milho, né? Roçadinho de milho. Então ele tirou a foto, pega na bonequinha, e depois já comendo a canjica do milho, de repente. Mas tá interessante, né? Eu vi lá o roçadinho, eu fui lá, e o roçadinho de Miguel, né? Então, mas para se colher tem que se plantar, e plantando tem que cuidar, e tem que ter paciência para esperar, e Deus é que dá a chuva, a gente tem que ter paciência. Isso está mostrando nossa atitude com a vinda do Senhor, está mostrando que segundo lugar, a segunda coisa que deve produzir em nós, não só a paciência, mas a esperança. E essa esperança que fortalece o coração. Fortalecei o vosso coração. Crente tem que ter o coração forte, né? O coração fraco pode dar um piripaque e a pessoa se apaga, né? Um piripaque, como disse o pastor Manelzinho. Mas devemos fortalecer o coração, pois a vinda do Senhor está próxima, é o que disse lá, o verso de número 8, está bem claro aí. E em terceiro caso, está falando sobre o alerta, a expectativa, né, desse acontecimento. Verso 8, olha, repete o verso 8: sede vós também pacientes, fortalecer o vosso coração. Aí a expectativa é, pois a vinda do Senhor está próxima. Gente, aqui o Espírito Santo está falando por boca de São Tiago que a vinda do Senhor está próxima. Não foi palavra meramente de Tiago, não, foi o Espírito Santo que o levou a registrar essa realidade aqui. Jesus vem, está próximo dele vir. Não devemos esquecer, não devemos negligenciar. A vinda do Senhor está próxima. Já em terceiro caso, o alerta ainda está no verso 8 ainda, da expectativa. É um alerta de reflexão. Quando a gente diz aqui o alerta, no verso número 8 ainda, é que diz que a vinda do Senhor está próxima. Então é como se a gente tivesse visto aquele vislumbre, aquela luz, aquele clarão, que já é uma realidade para a gente. Ele vem, não chegou ainda, mas ele vem assim, ele vai aparecer, ele vai chamar, atrair o seu povo, e está próximo a isso acontecer. Esse é um alerta de expectativa. Não devemos perder a expectativa.
temos que estar alerta. Lembra aquelas parábolas que é em outro contexto, mas Jesus disse: estejam acesas as vossas candeias, né? Estejam vocês alertos com vossas candeias abastecidas, né? E na expectativa, ali é um outro contexto, mas pode usar como ilustração, mas na realidade ele vem. Devemos refletir nessa realidade. E em quarto caso, a conscientização da nossa prestação de contas com Ele. Aqui entra o nosso assunto, nosso tema de recompensas encorajadoras. O verso 9, olha aí. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Aqui tem os dois sentidos. Antigamente, para um tribunal de justiça, de decisões importantes de uma cidade, era na porta da cidade. Pode ir lá por esse prisma também, mas aqui está falando que ele está às portas, que ele está chegando. Já vem aí. E ele é o juiz. E isso aqui, como eu disse, vai bulir nos relacionamentos interpessoais, que há uma tendência de pessoas se queixar de outra pessoa, está mal, em vez de se cuidar, vai culpar alguém, vai procurar quem é o culpado, vai estar errado, vai apontar que o erro foi por causa de alguém. Não, mas aqui diz: não faça isso. E aqui está mostrando que haverá recompensas, haverá uma prestação de contas, há um juiz. Agora, o clima vai ser não de julgamento, de juízo final, mas, como a gente diz, aquele tribunal de Cristo, de prestação de contas para as recompensas. E até nisso vai haver exatamente a consideração da parte de Deus, para recompensar aqueles que souberam se portar em situações delicadas e difíceis nos relacionamentos, igreja e pessoas, entre irmãos e assim por diante. De outro lado, no quinta coisa que essa vinda produz, está no verso número 11. Verso 11. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Então está mostrando aqui o que? Alegria na provação. Parece dizer nada a ver, mas aí está falando: eis que temos por felizes. Essa palavra felizes, ela está carregada de alegria, irmãos, carregada de felicidade, carregada de realizações. Jó foi feliz, os profetas foram felizes, Abraão foi feliz por confiar em Deus. E Jesus, no Sermão do Monte, fala sobre essas bem-aventuranças, que é feliz, bem-aventurança. O Salmo primeiro fala sobre ser feliz, que é ser bem-aventurado. Então, eis que temos por felizes. E aqui fala exatamente felicidade nas provações, porque é o tema do livro de Tiago, é a fé prática. E ele começa lá dizendo: irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E a coroa da vida, que é uma recompensa, e 1:12 Tiago: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, o que acontece? Receberá a coroa da vida a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, está falando sim de felicidade, que é anexado com alegria. Em sexto caso, nós temos também uma referência a buscar, um modelo a se espelhar. E aqui no verso número 11 falou de Jó.
o exemplo de Jó. E já tinha falado dos profetas, mas aqui falou de Jó, a referência de Jó. Então aqui, vamos dizer assim, companheiros nas lutas, ou não estamos sós. Isso no contexto também de Hebreus 11. O que é Hebreus 11? É a galeria da fé. E a galeria da fé está mostrando encorajamento para o crente prosseguir. Então é companheirismo nesse sentido. E aqui está mostrando, olhe para Jó, tenha como referência, olhe para os profetas, mas os profetas também, que falaram em nome do Senhor. Então uma referência a se espelhar nela, a se contar, buscar como sendo encorajadora para a gente. Nós não estamos sós. Aqui eu entro para outro detalhe, a importância dos cultos e da igreja. A importância da igreja, porque você desanima. Você na igreja, você está encorajado uns com os outros. A gente se encoraja até em ler sobre os profetas, ler sobre Jó, ler sobre os patriarcas. É altamente encorajador. E aqui convivendo com os irmãos, vendo a influência dos irmãos firmes, um coração fortalecido, ativos, orando, testemunhando, aconselhando, louvando a Deus. Então isso é altamente encorajador. Nós não estamos sós. Nós precisamos dos outros da igreja. Nós precisamos até de referências do passado, do Velho Testamento e do Novo, de referências que já estiveram no nosso meio aqui, que já morreram, pessoas que foram fiéis ao Senhor, que já partiram, mas deixaram o seu legado aqui para a gente olhar, se espelhar e poder ser fiel ao Senhor Jesus. Isso é ser um crente. É diferente de ser alguém que não entende o Evangelho. Vai olhar uma pessoa que é fiel do passado, por exemplo, Paulo, Pedro ou João, que é o São João, ou Maria. Aí, Santa Maria, Mãe de Deus, não é isso não. Olhe para ela como um exemplo de fidelidade, não como objeto de adoração. Olhe para São João como um homem que foi fiel para pregar a palavra, o arrependimento de pecados e anunciar o Rei de Deus e apresentar a Jesus. Não alguém que vai meramente dar pamonha e milho assado e batata para dar buchinchado. Ô, peraí, isso aqui não. Mas eu fiz, essa semana eu apresentei a semana passada o cordel do São João Batista, né? Aí, essa semana eu elaborei um cordel assim, mirabolante assim, depois do São João. Aí eu mesmo fiquei achando graça comigo. Essas coisas assim, depois do São João, tá gente cego, outro moco perdeu a audição por causa dessas bombas, outro ficou cego, outro perdeu um braço, outro queimou o corpo com tanta coisa, outro ficou com dor de barriga de comer bem mal assado, outro ficou, podia assar direito, né? As calçadas todas manchadas. Eu sei que ajudou também com a muriçoca, que está grande, daí a fumaça também combate a muriçoca, mas não compensa não. Beleza, mas os cachorros desaparecem, alguém procura. Meu cachorro sumiu com medo do foguetão, né? Lá vai, tanta coisa que até depois de São João. Bem, mas isso aí é outro assunto. Nós vamos voltar para cá. Nós temos bons referenciais. São João foi uma referência positiva, São Pedro também foi, né? E assim por diante. E o sétimo pilar aí, uma sétima coisa que deve inspirar em nós a vinda do Senhor Jesus, é a certeza de colher os frutos. Bem, aqui entra nossa temática recompensa encorajadoras. Aqui eis que o lavrador, verso 7, que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as últimas chuvas. O lavrador trabalha com a intenção de colher. Quando não colhe porque perdeu, né? Mas você não quer perder seus galardões, quer, Tiago? Não quer perder seus galardões, você quer colher seus galardões. Plante direitinho, prepare a terra direitinho, faça direitinho como Deus orientou. Vai ter recompensa aqui. As recompensas encorajadoras, elas vêm no seu devido tempo, e Tiago está mostrando isso bem claro aqui para todos nós. A certeza de colher os frutos, né? Lembra aquele hino que é para jovens, né? Semente lançada na terra, germina e seu fruto produz.
As nossas ações e palavras dão ceifas de treva ou de luz. Então, o que a pessoa planta, a pessoa colhe. É a lei da semeadura e da ceifa. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Pois bem, e por último, a entrega. A entrega. A entrega e confiança. Deve produzir em nós entrega e confiança. Isso, verso 9. Verso 9. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serem julgados, eis que o juiz está às portas. Tem muitos problemas em muitas igrejas, porque as pessoas esperam muito umas das outras, e quando dá errado consigo, só culpa os outros. Mas lá em Lamentações tem um versículo que ajuda nesse sentido. Alguém está lembrado? Livro de Lamentações. Porque se queixa o homem que é mortal, porque se queixa dos seus, porque se queixa o homem que é mortal, se queixe cada um dos seus próprios pecados. Se queixa do que você é, meu amigo, não vai culpar ninguém não. Isso aí é antigo. Adão, quando Deus pegou no pé dele, ele jogou em cima de Eva. Foi ela, foi o Senhor me deu. Culpou até Deus, né? Foi a mulher que tu me deste que fez isso, né? Quer dizer, o Senhor está errado e ela também. Mas foi o Senhor que me deu. Então, a tendência ser humana é querer culpar os outros. Assuma a sua responsabilidade. Como é bonito uma pessoa assumir o seu erro e sofrer por ele para corrigir. Seja homem para isso, seja mulher para isso. Assuma o seu erro. Assuma diante de Deus, diante da sociedade. Assuma. Paulo, apóstolo, não é que ele pecou, mas ele foi um homem, não foi um homem peça boa não, viu? Ele estava compactuando com o assassinato de Estevão e de outras pessoas. Ele estava perseguindo a igreja de Deus, perseguindo o próprio Jesus. Jesus disse: você persegue a mim, Saulo? Eu sou Jesus Nazareno que tu persegues. Aí Paulo se converte, se rende a Jesus, até cego fica, né? Na hora. E então agora ele é chamado para uma missão nobre. Qual foi a atitude dele? Ele não mediu distância, ele sofreu pelo Evangelho, ele apanhou, ele foi preso, ele foi maltratado, mas ele enfrentou sabendo, pior foi eu fazia tudo isso, eu tenho que sofrer mesmo, aguentar, porque é por Jesus, Jesus merece, eu que não merecia, eu era ruim, mas agora eu quero fazer tudo bom para Deus. Irmãos, existe forma da pessoa reconhecer, né? Reconhecer o seu erro e assumir diante de Deus. Isso é importante e até é digno. Não se queixe um do outro, não. Entregue ao Senhor. Entregue ao Senhor. Se tem alguém que foi quem falhou com você, entregue ao Senhor. No devido tempo Deus vai tratar. O juiz está às portas aí. Deixa com ele. Porque se for bolir vai atrapalhar. Você vai se atrapalhar todinho e pode prejudicar e estragar mais ainda. Deixa, entrega ao Senhor. Entrega ao Senhor. Como é, irmão Avelino? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele satisfará até o desejo do teu coração. Entrega ao Senhor. Mas a nossa tendência como ser humano é simplesmente jogar em cima dos outros e queixar. Então, irmãos, que esses pilares, essas realidades que são produzidas pela volta de Jesus para conosco, cultivemos mais a paciência, a esperança, o alerta dessa vida que está próxima, conscientes de que prestaremos conta com Ele e seremos recompensados. Sejamos alegres ao passar nas provações, porque muita gente é alegre, mas quando chega na provação, aí desanima. Mas eu disse hoje de manhã que eu vi uma pessoa mandou uma casinha bem bonitinha, aí lá naquela casinha tinha um versículo: nunca diga que você não pode nada, mas diga, tudo posso naquele que me fortalece. É um texto bonito, uma frase bonita, mas infelizmente ela é colocada num contexto não bom.
quando alguém coloca essa frase só para eu quero ser próspero, eu quero ser alguém que eu sou o cara, eu sou o tal, aí é para outra dimensão. Quem disse esse texto, tudo pode ser que ele me fortalece, Efésios 4:13, foi alguém que estava preso, alguém que sofreu perseguição, era Paulo na prisão, é alguém que passou fome, é alguém que precisou de ajuda de outras igrejas para poder se manter, era alguém que estava até doente, quase sem ver, mas ele podia dizer: tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu posso até sofrer e ser fiel, eu posso até ter escassez e ser fiel, eu posso até passar fome e ser fiel, eu posso até estar em nudez, mas fiel, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é um texto muito importante da gente entender corretamente. Na Praça da Bíblia em Várzea da Palma, Minas Gerais, tem esse versículo: tudo posso naquele que me fortalece. Então, conversando com o pessoal lá, eu entrei no Facebook da cidade para poder entrosar com o pessoal lá, porque eu queria ir lá, né? Então, peguei conversar com um e com outro, fazendo amizade pelo Facebook. Aí eu botei o vídeo da Praça da Bíblia aqui de Santa Cruz, né? Fiz o vídeo com a Praça da Bíblia de Santa Cruz. Aí uma pessoa disse: aqui em Várzea da Palma tem a Praça da Bíblia também, né? Ele disse: tem. Você mandar uma foto para mim, eu faço uma arte e levo para vocês aí, né? Aí eles mandaram a foto, tiraram uma foto boa, bem profissional, e mandaram. Eu fiz a arte, levei, fui entregar lá na Praça Pública, fiz uma programação. Teve 2 lições para Cristo lá em Várzea da Palma, quando a gente foi lá, nessa ocasião. Então foi uma oportunidade da gente conhecer a Praça da Bíblia lá, e está lá, Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, usando as redes sociais, usando a tecnologia para levar a palavra a essas pessoas, né? Até hoje eu posso mandar vídeos para lá, eles estão acompanhando, eu mando vídeo para lá até hoje, são oportunidades. Então, posso mandar vídeo, nesse sentido está certo. Eu posso evangelizar, posso partilhar sobre Jesus, aquele que é realidade, aquele que é o Senhor, aquele que vem e que muitos não estão aguardando. Meus irmãos, a gente falou isso lá na semana passada, lá no bar do Maracujá. Estamos na expectativa do arrebatamento. Agora, eu vou fazer aqui só uma sondagem, né? Rapidamente, porque os jovens estão já afiados nisso aí, e alguns adultos também. O arrebatamento da igreja. O que é o arrebatamento mesmo, hein, gente? O trasladar dos crentes vivos. Well, ela diz lá, tá bem alto. Ela diz que é o trasladar dos crentes vivos, sem que passem pela morte física, não abrir e fechar de olhos. Parabéns, Santicélia. O arrebatamento da igreja é o trasladar dos crentes vivos, sem que passem pela morte física, num abrir e fechar de olhos. Essa é a definição que eu gostei do Dr. Thomas Ice, do Centro de Pesquisas Pré-Tribulacionistas dos Estados Unidos. Ele é um célebre expositor de escatologia, e eu gostei dessa definição, porque lá em 1 Coríntios diz que é assim, diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Isso é o arrebatamento da igreja. E era para a igreja de Corinto que Paulo estava esclarecendo. Para Tessalônica também ele disse a mesma coisa, mostrando que vocês não sejam ignorantes quanto a isso não, os que morreram não, porque haverá a ressurreição dos que já morreram e o arrebatamento dos vivos. Então, nem todo mundo vai morrer, sabia disso? Nem todo crente vai morrer. Isso é, por exemplo, se Cristo voltasse hoje à noite, os crentes aqui iriam desaparecer, ia subir com ele, ninguém ia ser sepultado não, o cemitério não teria essa chance, as funerárias não teriam esse prazer não, de gastar, de ganhar dinheiro em cima disso aí não. Mas na realidade
todos seriam transformados gloriosamente para estar com o Senhor. Amém? E aqueles que já partiram virão um dia e receberão seus corpos. E naquele dia vai ser o dia de Cristo, onde haverá as recompensas, os galardões, as coroas. Vai ser naquele dia. Naquele tempo é o tempo do ajuste, o tribunal de Cristo para as recompensas. Eu falei semana passada que estou preparando, eu quero fazer o máximo, eu não sei quanto eu vou preparar. Eu quero colocar uma arte poética em cada túmulo dos irmãos que já estão sepultados aqui em Santa Cruz, né? Agora eu vou dar preferência a quem procurar. Eu quero botar porque eu quero fazer a arte e quero colocar lá um adesivo com o nome da pessoa e com a poesia referente à vida daquela pessoa, resumido, é claro. E se for, talvez até seja em acróstico, para ficar mais resumido ainda, um acróstico com o nome da pessoa, um quádruplo assim, para poder deixar a lembrança e ficar o QR Code lá, para a pessoa colocar o celular e escutar exatamente a mensagem que vai estar gravada no YouTube, né? Mas é um trabalho evangelístico, é um trabalho digital também, é um trabalho poético, é um trabalho de pregação da palavra que precisa a gente se empenhar, né? Empenhar para poder realizar. Mas hoje, se Cristo voltasse, você está pronto? Se ele tocasse a trombeta hoje à noite, né? Você está pronto? Aí você pergunta: o que é, pastor, que precisa para a pessoa estar pronto para subir com Jesus? É o mesmo que precisa para ir para o céu, para ser crente. Todo mundo que é crente vai subir naquele dia, não fica nenhum. Vai subir, todos os crentes irão subir. Agora, só os crentes, nenhum que é na crente verdadeira, e só os verdadeiros. Será o dia quando a igreja verdadeira estará unida. Esse momento. O ecumenismo quer reunir todas as igrejas de todo jeito, né? É os mormons, os batistas, os pentecostais, presbiterianos, os budistas, os muçulmanos. Isso é ecumenismo. Unir todo mundo é a fé em Deus. Não, só vai unir naquele dia os verdadeiros crentes. Não tem crente falso naquele tempo, não. Só crente verdadeiro. Os falsos não eram crentes. Só a essência vai ficar. Isso é sério, eu uso dizer. É coisa séria. É justo, exatamente, justo. Ele justificou e vem buscar exatamente esse justo, né? Que ele justificou pelo seu sangue. Bom, gente, fiquemos em pé agora para orar. E eu quero, antes de orar, cadê o Francisco? É ele quem ora hoje, tá? E na programação. Mas eu quero dizer aqui, terça-feira próxima,